CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, muito boa tarde, excelente 2022 para você. Obrigada, Aurélio, para todo mundo aí do estúdio, para você, para os nossos ouvintes. Hoje de manhã eu estava no sofá da minha casa vendo você no Bom Dia Espírito Santo. Estamos aqui hoje juntos. Começamos cedo e vamos para a tarde também, muito produtiva, claro. Isso. E que bom a gente poder falar de um 2022 com esperança, né, André? Eu acho que é a palavra que muitas pessoas desejam, e quando a gente junta a esperança com um novo emprego, com uma recolocação, a pessoa que quer voltar para o mercado de trabalho também, tantos jovens querendo o primeiro emprego, ano novo, renovam-se as esperanças também, né, André? É verdade. E também uma camada além dos jovens, né, Aurélio, é importante falar o quanto a pandemia, ela, especialmente o grupo de mulheres, teve que abandonar os seus empregos por conta da atividade de cuidar dos filhos e cuidar de idosos, enfim, daí é muito mais pesado, né, para a mulher essa função do cuidar. Então, eu tenho acompanhado aí muitas mulheres também otimistas aí por uma nova oportunidade nesse 22, mas eu separei aqui para a gente conversar dois grandes públicos, né? Porque o novo emprego, o desejo do novo emprego, também pode ser para quem ainda está empregado, né? Então, tem o público de que está empregado e que quer sair deste emprego que está aí para outro, e tem aqueles que estão realmente procurando uma recolocação. Então, acho que tem dicas específicas para esses públicos, e depois a gente pode falar sobre recomendações gerais para ambos os públicos. Vamos lá, com todos então. Vamos lá. Para quem está hoje empregado, né, e quer fazer a transição aí para um novo emprego, eu sempre recomendo, e a gente já falou um pouco aqui na rádio, do cuidado da impulsividade, de não querer mudar de emprego sem entender exatamente o que está acoplado hoje no emprego atual. Porque às vezes as pessoas olham só para o aspecto de salário, e o salário ele não é remuneração. Então é importante a gente entender que antes de sair para outro emprego, é importante entender o que o emprego de hoje me oferece, inclusive em termos de clima, inclusive em termos de autonomia, em termos de valorização. Então essa é a dica de quem está querendo fazer a migração. Obviamente, se você quer fazer a migração porque está sofrendo eventual assédio moral, ou está se sentindo infeliz, ou não vê sentido no que está fazendo hoje, acho que é um excelente movimento de mudar, porque o melhor momento de procurar emprego é estando empregado, né? Agora tem o grupo das pessoas que realmente precisam se recolocar, e a grande recomendação que eu dou nesse primeiro bloco desse grupo é que às vezes é difícil das pessoas fazerem, que é um pouco de autocrítica. Se você foi demitido do outro emprego, obviamente se não foi em decorrência de uma reestruturação na empresa que você estava, porque a própria pandemia, né, causou uma série de fechamentos de organizações, mas porque você foi eventualmente, por exemplo, substituído. Então, antes de você procurar uma nova colocação, talvez fazer uma autocrítica do porquê que eu fui demitido seja saudável, até para que você encontre nessa nova oportunidade um outro caminho que evite que você novamente seja demitido. Então, essas são as duas grandes dicas para esses públicos diferentes. E quando a gente une esses dois públicos, seja quem está empregado e quer fazer a transição, e quem está desempregado e quer se realocar, que vamos dar visibilidade. A gente falou um pouco disso no último encontro, mas é sempre bom reforçar, porque especialmente, Aurélio, para quem perdeu o emprego, ainda tem algumas pessoas que ficam no constrangimento de falar que estão procurando um novo emprego, né? Ou por vaidade, ou por orgulho. É natural, né, que ninguém fica feliz por ser mandado embora, né, por ser demitido, mas o quanto antes a gente puder diminuir esse espaço de vergonha, de constrangimento, de orgulho, é melhor, porque o mercado precisa saber que a gente está precisando de recolocação. Naturalmente que a visibilidade para quem está empregado precisa ser um pouco mais cuidadosa, porque, enfim, né, a gente não pode colocar em risco o que tem.
Mas Isso, fazer ô, uma André, listinha das deixa, pessoas que deixa eu podem só te ajudar. perguntar uma coisa, porque você falando isso pra gente, e me surgiu uma dúvida, porque às vezes você não tá feliz no seu trabalho, tem algum problema, ou você quer só melhorar, você quer mudar pra melhorar, como você disse aí, como fazer e qual cuidado tomar pro rendimento nesse emprego que você tá e essa busca não ficar evidente, porque aí você pode correr o risco de não conseguir um próximo e também ficar mal no atual, né? Exatamente. Por isso que eu falei que a visibilidade precisa ser diferente, né? Eu sempre acho, Aurélio, muito saudável. Eu não tenho entendimento que quando a gente se coloca à exposição do mercado, que a gente necessariamente está insatisfeito. Eu acho saudável, de vez em quando, a gente testar a nossa empregabilidade, Sim. tá? O teste da empregabilidade é interessante até para a gente saber assim, olha, o que o mercado está requerendo? Será que eu estou acompanhando as tendências do mercado? Porque assim como a gente pode ter o livre-arbítrio de sair de onde a gente está a qualquer momento, por qualquer motivo, a empresa que está com a gente pode nos demitir a qualquer momento, isso é legal, isso é lícito, e ela pode tomar as decisões. E às vezes estar totalmente, absolutamente centrado naquele mundo exclusivo corporativo pode ser a grande falha da sua carreira, porque você não está fazendo o movimento de olhar para fora. Mas vamos supor que é uma decisão que você não quer mesmo, você já entendeu, o mercado está pagando melhor, as condições de trabalho em outros lugares são melhores, e você quer fazer esse movimento. Então, o primeiro passo é acionar a famosa listinha de rede de relacionamento. Quem são as pessoas que podem me ajudar, eventualmente, nessa recomendação, nessa indicação? Porque ainda hoje, Aurélio, muito funciona as recomendações, que são diferentes um pouco de 10, 20 anos atrás, que era O que muita indica? indicação. Quem indica, exatamente, o que de quem indica. Hoje, até para indicar, as pessoas têm mais cuidado. E muitas vezes uma recomendação, dependendo de quem recomenda, faz mais peso do que o próprio currículo. Porque imagine eu, se alguém está procurando um profissional e me pergunta, você conhece? E fala, oh, eu conheço fulano, ciclano, e eu já trabalhei com essa pessoa. Eu conheço o trabalho, o potencial, o comportamento, a forma de trabalhar em grupo. Isso são coisas que a gente não consegue ler em currículo nenhum. Mas uma pessoa que vivenciou com aquele profissional, ele consegue transmitir. Então, tanto para quem está empregado quanto para quem está desempregado, rede de relacionamento é algo muito importante. E, inclusive, a gente precisa lembrar que é preciso aquecer o tempo todo a nossa rede de relacionamento. Fica muito chato no momento em que a gente precisa, aí eu lembro de ligar para o Aurélio, sabe? Assim, tem 1 ano, 2 anos que eu não falo com o Aurélio, eu Aí perdi você um manda emprego e aquele eu oi ligo para sumido. oi sumido. E aí é indelicado, as pessoas, enfim, podem se sentir usadas. Então, ao longo da nossa jornada, além de se olhar para o mercado, entender o que o mercado tem requerido em relação à nossa profissão, à nossa ocupação, é importante saber de quem eu preciso estar próximo, e não necessariamente, Aurélio, com esse interesse de que, se no futuro, porque é muito bom se relacionar com as pessoas, às vezes num cafezinho, às vezes numa saída para uma conversa, você se abrir, isso é um investimento de carreira, porque naquele papo pode vir uma ideia interessante, pode vir um outro segmento que talvez você não está atento a uma formação que você precisa fazer. Então, eu sempre estimulo a questão da rede de relacionamento, network, ecossistema, assim, tantos nomes que as pessoas falam, mas em grandes linhas são essas pessoas que podem nos ajudar em momentos de conseguir um novo emprego no novo ano. E André, você nessa conversa com outros profissionais de outras empresas, outras áreas, você pode até ampliar a sua visão daquele seu emprego, né? Ver o quão bom ele é e como você pode melhorar dentro dele mesmo, não para mudar. Perfeito, Aurélio. Inclusive, ampliar um conceito de carreira que está se reposicionando hoje no mercado. Inclusive, tem um livro que eu recomendo, chamado Anticarreira, que é de um brasileiro chamado Joseph Tepperman, em que ele diz que o mundo está indo para um local em que não precisa mais ser uma coisa ou outra. A gente pode colocar uma coisa e outra na nossa carreira. Então, eu posso trabalhar eventualmente numa empresa e exercitar uma outra atividade numa outra
inserção profissional, seja como consultor, como mentor, como professor, como uma série de outras questões, e que a gente pode ir incrementando. Isso traz, né, para a gente muito mais repertório e muito mais segurança profissional. Porque se, de um lado, né, aquela coisa de não colocar todos os ovos, não é isso, numa mesma cesta, se aquela cesta ali não deu certo, eu tenho uma outra que eu investi. Então, cada vez mais a tendência de mercado é a gente substituir uma coisa ou outra por uma coisa e outra, é sempre muito saudável. E como você muito bem disse, às vezes nessas conversas vêm ideias, né, em relação a isso, inclusive de empreendedorismo, por que não, né? Numa coisa em paralelo, você abre uma questão com um amigo ou com uma pessoa que você confia, enfim, para fazer um negócio no paralelo ao seu atual emprego. André, e no caso, eu tô feliz na minha empresa, não quero sair, vou seguir o conselho da André, que é manter os meus contatos, conversando com as pessoas, quem não é visto não é lembrado, mas meu chefe fica sabendo e não gosta, me chama para uma conversa. E aí? Olha, Aurélio, eu sempre aqui, quem me acompanha aqui na vida profissional sabe, eu opto sempre para o caminho da transparência, né? Eu acho que tudo pode ser dito se a gente tiver o cuidado de como falar. Isso tudo que a gente está falando aqui é muito natural que as pessoas possam dialogar, né? O mercado, a gente precisa conhecer o que o mercado está fazendo, até para que a gente possa estar mais potente para a nossa atividade profissional. E se você está num local em que a sua liderança se incomoda porque você foi visto conversando, aí é uma questão até de você repensar sua própria carreira onde você está, porque é uma contenção de uma liberdade que é fundamental hoje para qualquer profissional de alta performance, né? As pessoas, elas precisam estar em locais em que elas possam ser percebidas como o livre caminhar no mercado, né? Então, se você é abordado pelo seu chefe, evite não ficar contando histórias que não são as verdadeiras. Você fala assim, olha, eu estou conversando, porque a pessoa me trouxe, né, um novo olhar. Eu acho importante, até para a nossa empresa, a gente está conversando com outros nichos, outros caminhos, mas isso tudo em prol da nossa empresa e próprio minha própria carreira, né? Então, eu acho que é um repensar. Se você está numa empresa que o chefe tem esse desconforto, não sei se é o melhor lugar para trabalhar, Aurélio. Ah, com certeza. E também tem que ter profissionalismo da parte do empregado, né, Andréia? De quando estar conversando com outros chefes, com outras pessoas de outras empresas, também deixar claro que está fazendo contato, que não está querendo chutar aquilo que ele já tem, mostrando um desmerecimento daquele salário que ele ganha, né? Sem dúvida. Inclusive, isso aí entra no aspecto ético, né? Que é um elemento fundamental, cada vez mais olhado pelas organizações que são chamados soft skills, que são todas as competências comportamentais, inclusive a forma como eu me coloco. Tem várias regrinhas, né? Uma das regrinhas que a gente chama de etiqueta corporativa é não falar mal do chefe, nem falar mal da organização de onde você saiu. Eu acho que tem pontos que precisam ser observados em qualquer conversa que a gente possa ter dentro da organização ou fora da organização, né? Uma questão mesmo aí de cunho ético, né? Agora, Aurélio, para além dessas dicas que a gente está falando aqui, tem outras que às vezes passam muito por despercebido. Eu acho legal a gente trazer para os nossos ouvintes que nem todo mundo valoriza, por exemplo, o LinkedIn como deveria, viu? É muito comum alguém, às vezes, ser abordado, né, ou numa empresa, ou sem ainda realocação, e a pessoa sai numa correria para atualizar LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma, né, profissional, onde ali não só você expõe o seu currículo, a sua história profissional, mas tem conteúdos muito interessantes. E é importante estar com aquilo atualizado, porque o mercado cada vez mais usa a ferramenta do LinkedIn. Cada vez mais comum, por exemplo, Aurélio, em entrevistas de emprego, as pessoas nem pedirem mais currículo, tá? Elas pedem o LinkedIn da pessoa. Mesmo, né? É o LinkedIn. Então, essa é uma dica que eu acho super importante, que nem todo mundo está ligado na importância que essa ferramenta cada vez mais ganha aí em termos de carreira. Então é cuidar do seu LinkedIn como um currículo, ou seja, você não vai colocar uma foto na praia no seu currículo, não faz isso no LinkedIn também, né? Perfeito, perfeito. É claro que sempre é bom ter ali o currículo, né? Porque ainda tem
organizações mais tradicionais, mais conservadoras, que ainda fazem parte ali dessa coisa do currículo. Mas é uma dica que eu dou para, no paralelo, também sempre ter o LinkedIn atualizado, porque mesmo que a gente nem esteja procurando, pode ter gente procurando pela gente. E aí o LinkedIn ali é uma bela de uma plataforma para ser observada pelo mercado. As pessoas também, os empregadores, ô Andréia, eles ficam muito de olho hoje nas redes sociais gerais dos futuros contratados ou dos postulantes, né, dos candidatos. Instagram, Facebook, um pouco menos até, mas tem até essa avaliação de alguns pontos, né? Total, Aurélio. E olha só como que é delicado, porque hoje o mercado, inclusive, faz um julgamento assim, se você não tem rede social, dependendo de algum segmento, isso pode depor contra você, porque o mundo todo está ali, como que eu vou contratar um colaborador, um funcionário, um empregado, que não está antenado nas coisas que estão acontecendo em termos de redes sociais, a gente, inclusive, fazendo transição aí, inclusive para metaverso, que é outra coisa que vai complexificar aí esse mundo do trabalho. E, ao mesmo tempo, estar nas redes sociais é um cuidado, porque a gente está sendo visto e julgado o tempo todo. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, perdendo oportunidades profissionais por conta de determinadas postagens. Postagens, enfim, de conteúdos, a gente vive aí vendo, né, denúncias em relação a isso o tempo todo. Então, ficar fora, porque poderia ser um caminho, então eu vou ficar fora das redes sociais. Cuidado com esse posicionamento, porque isso também pode depor contra. Mas, ao mesmo tempo, ao estar, é importante observar que cada vez mais as empresas, inclusive formalmente, em recrutamento e seleção, pedem as suas redes sociais para que possa ali observar como que é o seu dia a dia, o seu comportamento e o seu posicionamento, de novo, porque as competências comportamentais cada vez mais ganham evidência na hora de uma contratação. E também não adianta a pessoa mandar um currículo, ir no Instagram, no Facebook e sair apagando tudo para não ser visto, né? A pessoa tem que ter coerência com o que ela é e com o que ela posta. Exatamente. Essa coisa da coerência é um tema que é muito interessante quando a gente fala de vida profissional. E cada vez mais a importância do quem, né? O CPF fazendo muita diferença, não só para contratar, mas para consumir. Né? Não só a gente quando contrata, mas o próprio mercado consumidor quando consome. Então, essa coisa do nosso comportamento individual cada vez mais sendo avaliado para inúmeras dimensões aí da nossa vida profissional e da nossa carreira. André, muito obrigado pela sua participação, uma excelente semana e com certeza quem está em casa acompanhando a gente, com as suas dicas vai conseguir ter coragem para encarar um novo desafio ou valorizar ainda mais aquele desafio que já se encontra. Obrigado, boa semana para você. Agradeço, até semana que vem, um abraço a todos.